capítulo 1. Isso, Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Observaste a quem? O meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. As características de um servo. Todo servo de Deus possui características similares. As características de um servo são as de Jó. Observaste, disse Deus ao diabo, o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia. O que significa a palavra servo no sentido real da palavra? A palavra servo significa escravo. A palavra servo no sentido real da palavra significa escravo. Escravo. Quando Deus olha para cada um de nós, obreiros, pastores, bispos, Ele não nos chama pelo título que a terra nos dá, pelo título que as instituições nos dão, pelo cargo que as instituições nos dão. Porque na verdade, ser obreiro, pastor, bispo, nada mais é que ter cargos na igreja. São cargos reconhecidos aqui na terra, mas Deus não reconhece nenhum desses cargos. O único título pelo qual Deus quer nos chamar é o título que Ele chamou a Jó. Ele chamou Jó de quê? Ele não disse: observaste o meu pastor Jó, o meu bispo Jó, o meu obreiro Jó. Ele disse: observaste o meu servo Jó. A forma como Deus nos chama e nos quer é essa: servos.
Se servo, no seu sentido real, é escravo, então deveríamos ser escravos de quê? Escravos da igreja mundial, escravos do pastor, escravos do bispo? Não. Nós deveríamos ser escravos de uma missão, escravos de um propósito. Todo servo de Deus tem uma designação, tem uma missão que ele dá a esse servo. Um propósito, ele tem um propósito. Então, ele escolhe o seu servo e coloca o servo dentro desse propósito, dentro dessa missão. O servo, ele não acomoda a missão na sua vida, mas ele acomoda a sua vida dentro da missão. Um servo, ele nunca vai dizer: peraí, deixa eu ver onde essa missão vai caber na minha vida, deixa eu ver onde eu posso encaixar essa missão nos meus afazeres, porque eu trabalho nisso, trabalho naquilo, tenho 4 filhos, faço isso, faço aquilo. Não. A partir do momento em que você se torna um servo, você passa a ser escravo de um propósito, escravo de uma missão. Então, você não encaixa a missão na sua vida, não. Você encaixa a sua vida na missão. Você começa a organizar a sua vida para poder se encaixar nessa missão e levá-la até o fim. Aí você pergunta: mas bispo, qual é a missão que Deus nos dá? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías 42. Isaías 42, versículo 1. O título na minha Bíblia aqui é O Servo do Senhor. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. A missão de um servo é a missão de promulgar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. A missão que Ele me entregou, a missão que Ele entregou a cada um desses pastores que aqui estão, e a missão que Ele entrega a cada um de vocês, é a missão de ganhadores de almas. Seja você obreiro, jovem, candidato, grupo de apoio, seja você membro da igreja. A missão que Ele nos dá, como servos, é a missão de ganharmos almas para o seu reino. Então, como servo, escolhido, como diz ali,
no Isaías 42, como servo escolhido, ali diz, o meu escolhido. Eu não vou encaixar a missão na minha vida, eu vou encaixar a minha vida na missão. Eu vou encaixar a minha família na missão, eu vou encaixar meu casamento na missão, eu vou encaixar o meu tempo na missão, eu vou encaixar o meu trabalho nesta missão. Esse é o servo. Mas nem todos os que se dizem filhos de Deus são verdadeiramente servos de Deus. Você lembra uma vez que eu preguei aqui, acho que foi a minha primeira quarta-feira, que eu disse sobre herdar o reino dos céus? Quem lembra? Você lembra que eu falei, quem é que herda o reino dos céus? Aquele que se torna filho, porque o filho é o herdeiro. Mas nem todos os filhos servem ao pai. Nem todos os filhos agradam ao pai. E esses dias eu estava lendo uma parábola, aqui em Mateus 21, você pode abrir lá? Mateus 21, versículo 28. A parábola dos dois filhos. Mateus 21, versículo 28. A parábola dos dois filhos. Olha só, que coisa interessante. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu o quê? Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha para mim. Assim como esses 2 filhos, há 2 tipos de crentes na igreja. 2 tipos de obreiros, 2 tipos de pastores, 2 tipos de bispos, 2 tipos de filhos. O filho que serve e o filho que não. Você vê que na parábola, o pai chamou os 2 filhos. Foi ao primeiro e disse: filho, faz isso aqui para mim. E o primeiro filho disse o quê? Sim, pai. Mas ele não. O segundo filho, ele disse: filho, vai lá e faz. E o segundo filho disse: eu não quero. Mas logo depois ele se arrependeu e fez. O filho que agrada a Deus é aquele, o filho servo, é aquele que, ainda que tenha o seu querer e a sua vontade, ele entende que a sua vontade nunca pode se sobrepor à vontade do seu pai. Nunca pode ultrapassar a vontade do seu pai. Esse é o filho que também é servo. Se eu te perguntar qual dos 2 filhos queriam trabalhar na vinha, a resposta é: nenhum dos 2. Nem o primeiro, nem o segundo queriam. O primeiro disse: sim, Senhor, porque ele não queria de repente escutar um sermão do pai. E ele disse: sim, Senhor, mas ele não fez. Muitas vezes o Senhor te chama para servi-lo e você diz: sim, Senhor, mas não o serve.
Muito pelo contrário, faz a sua própria vontade, obedece os seus próprios desígnios, os seus próprios desejos. Muitas vezes nós somos orientados a fazer as coisas de uma maneira, mas nós achamos que a nossa forma de fazer é melhor do que a forma que nos foi orientado, e nós vamos e fazemos do nosso jeito. Todos nós precisamos aprender que o reino de Deus é um reino onde há uma disciplina. O que há no reino de Deus? Uma disciplina. Nessa disciplina há hierarquias. Até no reino de Deus há os anjos, os arcanjos. Há hierarquias. Há os querubins, os serafins, cada um no seu devido lugar, cumprindo a sua obrigação. A igreja aqui na terra, ela tem que ser uma figura do que é no céu. A igreja, ela não pode ser uma imagem bizarra do que é no céu. Ela não pode ser uma caricatura do que é o céu. Ela tem que ser uma imagem figurada do que é o céu, para que qualquer pessoa que entre na nossa igreja, ela sinta que está na porta do céu. Porque a igreja, ela tem que ser a porta do céu. Quando Jacó, eu estou lembrando agora, ele despertou do seu sono, que ele dormiu sobre a pedra, ele levantou a pedra, colocou em forma de coluna e derramou o óleo. Antes, ele acordou e ele disse assim: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Esse lugar não é outra coisa senão a casa de Deus, a porta do céu. Então, a casa de Deus, ela é o quê? A porta do céu. Quando uma pessoa vem à casa de Deus, ela está entrando na porta do céu. Quem entra na igreja, ela não pode ver indisciplina, desrespeito, mas ela tem que ver o respeito, a disciplina, a ordem, o amor, a entrega, a dedicação, o serviço em prol dos mais sofridos, dos mais aflitos, o respeito uns pelos outros, porque servir a Deus é acima de tudo, servirmos uns aos outros. Servir a Deus é você servir os pequenininhos. Eu me sinto servo de Deus quando eu estou servindo a vocês, quando eu estou servindo àqueles que aparentemente numa hierarquia estariam abaixo de mim. Eu não me sinto servo servindo a quem está acima de mim. Eu me sinto servo servindo àqueles que estão abaixo de mim. Você é servo quando você serve o aflito, quando você ajuda o desesperado, quando você seca as lágrimas da mãe amargurada, quando você leva uma palavra de vida a uma pessoa que só tem morte na sua cabeça, que só está pensando em se matar, em se destruir, em acabar com tudo. E aí você para tudo que você está fazendo. Olha o que é encaixar a sua vida na missão. De repente você está indo fazer uma coisa, resolver uma coisa. Aí você vê uma pessoa sentada, chorando, desesperada, pensando em morrer. Você para o que você está fazendo para socorrer aquela pessoa. Você está encaixando a sua vida em quê? Na missão. Porque como servo, você se torna escravo da sua missão, escravo do propósito que Deus te concedeu, escravo do propósito que Ele te deu. Então, já não é mais o nosso querer. Nenhum dos dois filhos queriam trabalhar na vinha, nenhum deles. E um deles disse: eu vou.
mas não foi. E o outro foi sincero: eu não quero. Mas ele decidiu ir. Ou seja, ele confrontou a sua vontade. E o verdadeiro servo, ele confronta o seu eu. Ele confronta o seu ego. Ele sabe que de repente vai ser criticado pelos seus amigos. Ele sabe que talvez a sua própria família não vai lhe compreender, pelo fato dele estar tão engajado, tão entregue naquela missão. Mas ainda assim, ele nega a sua própria vontade, e ele vai em frente. Às vezes ele diz: eu não sou capaz, eu não tenho força. E o Espírito Santo fala para ele: você é o meu servo, que eu te sustenho. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Não foi o bispo, não foi o apóstolo, não foi o pastor, não foi o homem que escolheu, que te selecionou, foi Deus. Nós temos que negar o nosso querer. O Senhor Jesus disse: aquele que quer vir em pós de mim, a si mesmo se negue. Que barulho é esse aí? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse segundo filho, ele negou a si próprio, porque ele não queria ir, mas no final ele foi. Ele negou a sua vontade, ele negou a sua carne, porque ser um servo e viver no Espírito é exatamente isso. Você quer ver uma coisa? Abre no livro de Gálatas capítulo 5. Abre lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Você está acompanhando o raciocínio? Sim ou não? Então, vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais, olha só, jamais satisfareis ao quê? A concupiscência da carne. Lembra o que é concupiscência que eu falei semana passada? O desejo descontrolado. Concupiscência não é só desejo. Concupiscência é desejo descontrolado, excesso, descontrole. Então ele diz: jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. A carne milita, ou seja, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, para que você não faça o que você quer, mas que você faça o que Deus quer que você faça. Ele é o Senhor e nós somos o quê? Nós somos os servos. Eu não posso servir a Deus na carne. Se nós servirmos a Deus na carne, então nós vamos cair na indisciplina. E na indisciplina não há respeito às autoridades, não há respeito pela unção, não há consideração pela orientação que é dada na igreja, pelos conselhos que são dados. Na indisciplina, um não respeita o seu próximo.
Um obreiro não respeita o outro. Um servo não respeita o outro. Porque acha, não, só o bispo pode me orientar. Só o pastor pode me orientar. E se Deus usar alguém para te ensinar? Que não é bispo, que não é pastor. Eu já aprendi muitas coisas atendendo pessoas na igreja. Sentado no atendimento, e aquela pessoa que eu estava atendendo falou alguma coisa que eu percebi que foi Deus falando pela boca dela e me ensinando alguma coisa. Então, por que pensar que só o bispo, o pastor, o apóstolo pode, que Deus vai usar ele? Deus o usa e sempre vai usá-lo. Mas Deus, ele pode usar até uma criança para falar com você. O que você precisa é ser sensível à voz de Deus. Aquele que serve na carne, ele sempre coloca a sua vontade na frente. Ele sempre coloca o seu eu na frente. Não, mas eu gosto desse jeito, mas eu faço desse jeito, mas eu fui levantado obreiro desse jeito. Não, mas esse eu você tem que jogar fora. Porque quanto mais do eu houver dentro de nós, menos de Deus vai haver. Agora, quanto menos do eu houver em você, quanto menos do ego existir em você, mais espaço o Espírito Santo vai encontrar para habitar em você, para te usar, para te guiar. Não existe, pessoal, nada pior do que você andar na carne, adorar a Deus na carne. Eu vou dar um exemplo, posso dar um exemplo? Hein? Porque o Senhor Jesus falou: os meus adoradores me adoram em espírito e em verdade. Então, o adorador, ele não adora na carne. Uma pessoa, no momento em que ela está adorando, ela fica gritando, chamando muito atenção para ela. A pessoa pula, treme, grita. Muitos vão dizer assim: olha, isso aí é um demônio. Não, isso é carne. Ela está adorando na carne. Ela não está no espírito, ela está na carne. Então, ela tem a necessidade de chamar a atenção para si. E ela não percebe que enquanto ela está rodando, mexendo, tremendo, gritando, tem uma pessoa do lado dela querendo orar, querendo buscar e não consegue se concentrar. Ela não respeita nem quem está do lado dela. E se você fala com ela, ela diz: ó, você está interrompendo o Espírito Santo. Uai, interrompendo o Espírito Santo? Como pode o Espírito Santo interromper o Espírito Santo? Como eu disse, no culto há uma ordem, há uma disciplina, há um respeito. Você está entendendo? E nós temos que estar nessa ordem, estar nesse respeito. Essa disciplina se manifesta na forma como você atende as pessoas, na forma como você serve o teu próximo, na forma como você se comporta no momento do culto, no momento da reunião, de você conhecer os momentos da reunião, de perceber o momento em que você pode se movimentar, o momento em que você deve estar sentado prestando atenção, o momento em que você tem que procurar alguém para poder atender, ajudar, socorrer. Tudo isso está dentro da disciplina e nós precisamos aprender. Amém? Isso serve para obreiros, serve para candidatos, para os membros da igreja que desejam um dia fazer a obra de Deus. Deus, Ele não busca apenas filhos, Ele busca filhos que o servem. O que é que Deus busca? Onde está isso? Malaquias, capítulo 3.
versículo 17. Abre lá. Olha só. Malaquias 3, 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então não é qualquer filho que é poupado. Ele poupa na hora que vem o terror, na hora que vem as provas, na hora que vem as dificuldades, na hora que vem as lutas da vida. Ele diz: poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí se manifesta a diferença entre uns e outros, porque o fruto aparece. Muitos dizem: eu sou filho, mas não serve. Não serve, mas serve a si próprio, serve aos seus propósitos e não aos propósitos de Deus. Tanto que não aceita a repreensão, não aceita ser chamado a atenção, não aceita ser corrigido, ser ensinado, porque não existe nada pior que isso. A pessoa que ela não aceita aprender. Gente, um médico, ainda que ele tenha se formado lá em 1965, 1978, ele continua estudando até hoje, aprendendo até hoje. Os vírus sofrem mutações, as medicações vão mudando, as vacinas vão sendo criadas, vacinas novas, tratamentos novos, mecanismos de tratamentos novos, tecnologias novas. E o médico continuamente, por mais que ele já tenha se formado, por mais que ele tenha o seu diploma, ele continua aprendendo cada vez mais. Um arquiteto que se formou lá pelo ano de 1968, 1970, 1980, ele continua estudando e se atualizando, porque com o tempo a tecnologia mudou na construção, os materiais mudaram, até a arquitetura mudou. Ele não vai hoje projetar um prédio que era projetado há 30 anos atrás. Até mesmo as leis mudaram, as leis municipais mudaram de adaptação de edifícios que são construídos. Quer dizer, o arquiteto, ele continua estudando, se atualizando. Porque se ele disser: eu já sou formado, eu já sei, eu não quero mais aprender, vai vir um menino de 25 anos, atualizado, sabendo tudo de agora, e esse menino vai passar na frente dele e ele vai ficar para trás. Sendo um dinossauro da arquitetura, ele vai ficar para trás. E aquele menino de 25, 27, 28, 30 anos vai passar à frente dele. Você nunca pode dizer: eu não preciso aprender. Eu estava lembrando hoje de um exemplo que um dia eu escutei. Existem dois tipos de crentes na igreja. O crente que ele começa como se fosse uma rosa, e o crente que ele começa como um repolho. Uma rosa e um repolho? Pois é, uma rosa e um repolho. Agora você vai entender o exemplo. Uma rosa, quando ela nasce um botãozinho fechado. É ou não é? É um botãozinho fechado.
Na medida que o tempo vai passando, aquele botão de rosa, ele vai desabrochando e vai abrindo, e na medida que ele vai abrindo, vai exalando o perfume da flor, o perfume da rosa. E quanto mais o tempo passa, mais perfumada é aquela flor, aquela rosa. É ou não é? Representa aquela pessoa que está na igreja e ela chega como esse botão fechado. Ou seja, ela não conhece nada, ela não sabe nada, e ela tem uma necessidade, uma sede de aprender. Então, se ela é repreendida, se ela é chamada a atenção, se ela é corrigida, ela gosta, ela agradece, porque ela está aprendendo com aquilo. E na medida que ela aprende, ela vai desabrochando, vai abrindo cada vez mais e exalando o perfume do Senhor Jesus. Mas por outro lado, tem o crente que é igual um repolho. Quem já plantou repolho na horta? Quem já viu repolho crescendo na horta? Como é que o repolho nasce? O repolho nasce fechado ou aberto? O repolho nasce todo abertão. E aí quando ele vai ficando maduro, o que ele faz? Ele vai fechando até virar uma bolinha. Quando você vai no mercado, você compra uma bola de repolho. Você não compra uma folha de repolho. Você compra ali o repolho já fechado. Representa aquela pessoa que ela já chega na igreja, já entra na obra de obreira, achando que ela sabe tudo. Já conheço a Bíblia, ninguém precisa me ensinar, já sei teologia, já fiz escatologia, já conheço tudo. Quando alguém vem corrigi-la, ela fala assim: quem é você? Vai cuidar da tua vida. Está achando que é melhor do que eu, quer me corrigir, quer me ensinar? É o repolhão. É aquele crente que acha que sabe tudo. E com o passar do tempo ele vai como ele sabe tudo, então ele se fecha para qualquer correção, para qualquer disciplina, para qualquer ensinamento, ele se fecha. Então ele nunca vai poder ser melhor do que ele é, porque ele se recusa a aprender, ele se fecha no que ele sabe. E ao contrário da rosa, que quanto mais tempo passa, mais cheirosa, mais perfumada ela fica, o repolhão, quanto mais o tempo passa... Quem já esqueceu o repolho na geladeira? Quem já esqueceu o repolho na geladeira? E aí, fica cheiroso? Misericórdia! Depois, para tirar o cheiro do repolho, eu mesmo não sei o que fazer. Eu sei que quando você abre a geladeira, a casa inteira fica com cheiro de repolho. Olha a diferença entre um e outro. Você tem que se abrir para saber. Ainda que você saiba muito, ainda que você tenha aprendido muito, você sempre tem que confessar na humildade: eu só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei. Porque quando você confessa que não sabe nada, você está reconhecendo a necessidade de continuar aprendendo. Então, se alguém vier te ensinar, você agradece. Se alguém vier lhe corrigir por alguma coisa, você agradece, porque só lhe corrige quem quer que você seja melhor. Não é que a pessoa se sinta melhor que você, mas é que essa pessoa, ela se incomoda, ela quer que você seja melhor do que você é. Então nunca rejeite a repreensão, nunca rejeite a disciplina, nunca rejeite o ensinamento. Você só tem a crescer como servo, o filho que serve a Deus. E quando vierem as dificuldades, Ele vai poupar você, Ele vai te livrar, Ele vai te guardar. Glória a Deus.